boa tarde a todos. É com muita alegria que nos encontramos para conversar, aprender um pouco mais desta doutrina maravilhosa que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, né? Enxuga as nossas lágrimas. Isso é muito importante. Então hoje nós vamos ver um tema que eu adoro. E a gente, quando monta, a gente faz pra gente, né? Estuda um livro e dali tira os conceitos, desculpe, já esqueci do microfone, viu? Tira os conceitos que necessitamos. Então, é assim que se faz uma palestra, né? Que se conversa. Nos bastidores de uma reunião pública. Deste livro aqui, ó. Na Seara do Bem. Esse livro é muito bom. Fininho, mas de um conteúdo maravilhoso. Foi daqui que saiu este tema. Então vejam, o trabalho na casa espírita é intenso. Como disse a nossa irmã Luciana, não existe um local onde se abre uma casa espírita sem programação no plano espiritual. Se abre? Não, né? Vocês vão fazer assim, assim, viu? Isso é gostoso. Então o trabalho na casa espírita é intenso. Então hoje nós vamos ter uma orientação referente aos trabalhadores incansáveis do bem, porque nos bastidores são os invisíveis, aqueles que nós não vemos, mas que estão aqui trabalhando intensamente a nos ajudar. Nós imaginamos o que seja isso? Nós temos noção? Vamos analisar. Temos? Temos? Temos noção do que seja os bastidores? Não temos, né? Muito pouca noção. Então nós vamos começar analisando os trabalhadores encarnados. Nós, trabalhadores da casa. Nós, se a palestra é 3 horas, os trabalhadores chegam 2 horas. É ou não é, gente? 2 horas. Por quê? Tem o salão para analisar, tem os banheiros para olhar, tem o computador para pôr em ordem, várias condições nós temos, várias necessidades de trabalho. Temos, não é verdade? Água para o público e toalha no banheiro, uma série de coisas nós, encarnados, temos para fazer. Agora, imaginemos o plano espiritual. Gente, nós vamos ter imagens aqui que eu já sorrio só de pensar, de tão linda que é, para nosso conhecimento. Aí nós temos ouvir atenciosamente uma palestra doutrinária. O que ela significa? Realizar uma profunda avaliação da vida através de proveitoso processo de autoeducação, porque nós somos espíritos, não é? Em evolução, não é verdade? Vamos voltar para o mundo espiritual ou não? Sim? Puxa, quase ninguém fala nessa casa aqui, ninguém faz quase assim. Não é falar, é fazer gesto, né? Gesto não fala, a boca não fala, mas o gesto, sim. Isso fala. Não é? Os olhos falam, o gesto fala, e isso é importante, porque quando a gente faz assim ou não, a gente está compreendendo. Então isso é muito bom, esta participação, não de fala, mas de gestos, ok? Fica bacana, né? Então vejam só, aqui ó, história extraída do livro Seara do Bem, que eu mostrei a vocês o livro, de Carlos Alberto Tonini, pelo médium Luiz Antônio Ferraz, que conta a ação dos espíritos benfeitores nas várias tarefas. Nem sequer imaginamos as tarefas dos espíritos que ocorrem no mundo espiritual durante uma reunião pública. A preparação e a defesa do ambiente, os recursos fluídicos para o passe, os dispositivos de defesa, esse nós nem... Vocês vão, eu tenho certeza que vão encomendar o livro para apreciar mais, né? De defesa e análise
o trabalho junto à infância e à juventude e o atendimento fraterno. É claro que tem tudo isso. Não trazemos tudo, porque a gente sempre tem que fazer uma síntese, né? Enxugar. Mas muita coisa está aqui e vai ser muito boa para a nossa orientação. Vamos mostrar o que acontece durante uma reunião espírita, vista do lado dos espíritos. Começamos com a primeira imagem. Antônio Carlos Tonini, volitando com um companheiro que vai acompanhá-lo até uma casa espírita, uma região conhecida por ele. Ninguém senta aqui? Não? Pois é, para apreciar, né? Tira os livrinhos, põe no colo, né? Até uma região conhecida por ele, um trabalhador espírita que desencarnou e do outro lado da vida quis conhecer o que acontecia durante uma reunião. Então, Tonini desencarnou. Está numa colônia espiritual, porque nós também vamos precisar. Será que a gente morre e já vai para o nosso lar? Que bom se fosse, né? Clarencio, vindo com uma maca, nosso lar, não é? Nos buscar. Seria assim uma coisa maravilhosa, mas nem sempre isto ocorre de imediato a uma desencarnação, porque nós somos ainda espíritos enfermos. Temos enfermidades espirituais. E não sabemos a nossa condição espiritual. A gente almeja, né? Almeja. Mas nem sempre isso se dá. Então é a primeira vez que Tonini sai desta colônia espiritual, que desencarnou, está sendo amparado pela misericórdia divina e pede para Cândido, seu amigo lá no plano espiritual, que o está ajudando para que ele venha ver de perto, porque ele era trabalhador espírita, ele era palestrante, trabalhava na parte mediúnica. Então ele só sabe o que os olhos materiais alcançavam. Olha que legal, né? Mas agora no plano espiritual, recuperado um pouquinho, ele então pede para vir em uma casa espírita, para ele ver o que ocorre do lado espiritual. É maravilhoso. Olha aqui. Vejam uma coisa comigo. Eu penso assim como quando trabalho e quando monto, quando estou estudando. Nós, quando desencarnamos, nós já temos condições de volitar? Não. Exatamente não. Nós precisamos de ajuda, de amparo, de alguém que tenha esta condição, dê a mão para nós, passe as suas energias, nos fortaleça, e aí nós conseguimos volitar, não é? Então vejam que graça isso aqui, ó. Tá clarinho aí? Tá ruim de ver? Tá bom? Vejam que aqui eles estão de mão dada. Vocês estão vendo que bonitinho? Essas coisas. A gente não pode ler um livro. A gente tem que ler, volta a estudar e volta a reestudar para analisar e aprender melhor. Então eles estão de mãos dadas, porque Cândido é que está levando Tonini. Olha que graça, né? A uma casa espírita já conhecida sua. Já dentro da casa espírita, eles são recebidos por um responsável. Toda casa espírita, todo núcleo, em qualquer organização terrestre, sempre existe um espírito responsável pela casa, que cuida do bastidor, dos bastidores dos outros espíritos. E a casa espírita não é diferente. Joel é o espírito encarregado dessa direção. Ele recebe Tonini e aproveita para apresentar Marcos, o espírito que ficará responsável para acompanhar Tonini em suas observações durante a reunião. Olha que graça. Então lá, ó, Tonini, Cândido, Joel e Marcos, que vai acompanhar ele dentro da casa espírita. Vai lhe prestar orientações necessárias.
aqui nós não fazemos reunião nas nossas casas espíritas, reuniões, avaliação de comportamento, isso é uma maravilha, né? Quando a gente se reúne, todo mundo quase fala ao mesmo tempo, não é verdade? A gente tem que pedir silêncio, é uma graça a casa espírita, né? A gente tem que sempre estar atento, porque um fala daqui, outro fala dali, aquela coisa gostosa, porque faz parte do nosso aprendizado, não é? Agora, no plano espiritual, a educação já é outra. Então, o Joel, responsável pela casa, está dando orientações a cada um dos espíritos trabalhadores da casa. Porque aqui na casa espírita é uma equipe muito grande de desencarnados trabalhadores. Por quê? Desencarnados em situação ainda muito apegada ao corpo físico, a sua condição espiritual é muito densa ainda, ele não pode ir num plano espiritual, num pronto-socorro, digamos, próximo à Terra. Não pode. Então ele às vezes vem fazer um trabalho, uma ajuda espiritual na casa espírita, porque a casa espírita é um hospital de almas. Não é lindo, gente? A gente pensar que aqui é um hospital de almas. É um local de trabalho, é um templo de oração, né? Então é muito gostoso a gente pensar assim, e muitos espíritos desencarnados vêm à casa espírita. Não temos o trabalho mediúnico nesta casa, não tem trabalho mediúnico, não tem. Tem trabalho mediúnico? Tem aqui? Nós temos também lá. Quem vem na casa espírita no trabalho mediúnico? Tem mensagens de apoio, de orientação, né? Mas tem também os espíritos sofredores. Espíritos sofredores. Que então precisa do dialogador para conversar com ele, passar orientação, porque muitos desencarnados nem sabem que passaram para outra vida, ou que morreram, não é? Não sabem que morreram. A gente, o doutrinador ou dialogador, ele não diz que morreu. Ele não pode usar essa maldade, né? Porque seria uma maldade vir um espírito sofredor. Onde estou? Por que eu estou aqui? E o dialogador, meu irmãozinho, você perdeu o seu corpo físico, você morreu, mata ele outra vez. Não mata? Mata de novo, que a gente pode morrer várias vezes, porque os outros nos matam, não é? Então, a gente não pode usar estes termos. A gente usa, seja bem-vindo, meu irmão, que Jesus te abençoe. Onde é que você está? Numa casa de amor. Isso que o dialogador deve comentar. Você pode ter confiança nessas pessoas que estão ao teu redor. São amigos queridos. Mas amigo, eu nem tinha amigo, mas agora você tem. Eu estava sozinho, você nunca esteve sozinho, né? Porque Deus é Pai, te ama. A gente às vezes desconhece, tem pessoas que morram, ateus, né? Que não têm orientação evangélica cristã, morrem achando que estavam sozinhos. Nunca estamos sozinhos, nem nós encarnados e nem os desencarnados, porque Deus é Pai, Ele não abandona seus filhos, não há este abandono, mas na hora da nossa desorientação, nós não vemos as pessoas que estão à nossa volta tentando nos ajudar. Assim como uma orientação, quando nós recebemos, nós já damos ouvido para aquela orientação que estamos recebendo muitas vezes? Nem sempre, né? Fechamos ouvidos, não analisamos, achamos que a minha verdade é outra e cada um tem um pedaço da sua verdade, não é? Então, aqui existe então uma orientação, uma distribuição de tarefas. Olha que maravilha! A cena que você verá a seguir mostra alguns equipamentos
os espíritos estão preparando alguns dispositivos, vamos lembrar desta palavra, dispositivos, muitos dos quais nós não conhecemos. Há outra ocorrência nesta cena. Há um espírito ajeitando uma tela, que não será visível aos encarnados. Esta tela vai oferecer base para imagens na vida espiritual, para os espíritos que estiverem assistindo à palestra. Esse aqui onde ele diz vai aparecer aqui alguns dispositivos, muitos dos quais, e fala de uma tela, aqui é televisão, né? Mas normalmente nas casas espíritas, nós nem temos mais aquela tela, nós temos mais a parede mesmo, né? E o retroprojetor projeta. Então vamos supor que seja esta tela que vai aparecer no plano espiritual, não para os encarnados que estão assistindo palestra, será para os desencarnados, e nós vamos ver por quê. Olha aqui que graça, aí eu tenho que virar e mostrar minha régua, viu gente? É porque eu adoro régua, viu gente? E aí isso aqui me incomoda, vai aparecer tudo, mas você não me convida mais, viu amiga? Então vejam só, a tela que eles estão preparando, esta aqui, estão vendo aqui? Uma tela, ele está preparando a tela, estão vendo? Os dispositivos que eles estão colocando, o plano espiritual, que nós não vemos, eles estão trabalhando. Olha os dispositivos que eles põem nas mesas. Tudo dispositivos que pertencem ao plano espiritual, aonde os desencarnados vão estar apreciando também as palestras. Porque quando eles vêm para a casa espírita, trazidos por necessidades, para tratamento, eles vão ficar só nos quartos de hospitais? Aqui, porque a casa espírita não é o que os nossos olhos vê. Ela é muito além, ela é um edifício com vários andares, vários quartos, várias camas. É assim que é a casa espírita, que o Edivaldo Kulcheski dá no Mediunidade Sem Preconceito, no nosso Mensageiros da Paz. Ontem tivemos a graça de receber este professor maravilhoso que nos traz ensinamentos. A casa espírita não é isso que nós vemos, este pedaço apenas. Ela é muito mais do que isso. Então, os dispositivos que os espíritos colocam é para a visão dos desencarnados. Aqui, o representante da casa está indo abrir a porta. Aqui, né? E os encarnados tudo lá fora, que somos nós, esperando a vez para entrar. Abrir a porta para a gente entrar. E aqui está Marcos e Tonini. Enquanto Marcos e Tonini fazem comentários a respeito. Aqui, meus irmãos, é uma cena maravilhosa. Este facho luminoso aqui, olha, este facho luminoso, os espíritos preparam para evitar que entrem espíritos zombeteiros, obsessores, não é? Quando as pessoas estão num processo de obsessão, o encarnado entra e o obsessor fica lá fora. Mas a gente pensa assim, puxa, mas que injustiça. Isso não é caridade. É caridade sim. Porque eles preparam também, os desencarnados, um alto-falante, tipo um alto-falante, que a voz do que está falando vai lá fora, alcança quem quiser ouvir. Vocês concordam, gente? É todo mundo que quer ouvir? Faz favor, né? Vamos lá, gente. É todo mundo que quer ouvir? Não, não é. Vamos participar, porque assim nós estamos apreciando. Senão nós só ficamos paradinhos, não é isso que Jesus quer de nós, né? Que a gente chegue na casa espírita e que fique assim, porque nós somos, acreditamos. Não. É alegria, é sorriso nos lábios, não é verdade? E participar é o gesto, como eu falei. Então vamos participar. Então vejam, os obsessores ficam lá fora. Existe um processo na casa espírita de um alto-falante, para eles ouvirem o que está sendo colocado aqui.
aqui, só que nem todos têm ouvidos de ouvir, porque as pessoas nem sempre querem ouvir. Aí é onde nós vamos ainda ver nas imagens que as pessoas dizem assim: ai, dentro da casa espírita estava tão bom, mas chego lá fora. Já ouviram isto? Alguém já ouviu? Que é assim? Aí o que acontece nessas alturas? Vamos analisar em profundidade. Aí a gente chega lá fora, cai a nossa vibração, cai a nossa sintonia, e aquele irmãozinho que estava acostumado conosco, já se acopla novamente conosco. Tem aí também o seguinte: quando o elemento entra, aquela ação firme no pensamento de dentro, lá fora ele não vai ter problema. Agora, se ele tiver negativamente, lá ele já é atingido. Sim, é isso que nós falamos, né? No caso de obsessão. Então vejam, essa parte luminosa é para evitar que eles entrem. Então o que acontece? Eles ficam tudo aqui fora, ó. Pena que aqui na tela eu não sei se dá para ver bem direitinho. Eles escuro, na sombra, né? E os encarnados estão entrando, ó. Os encarnados estão entrando, mas os outros ficam aqui fora. Vejam bem. Já dentro da casa espírita, nós temos outro momento. Vamos homenagear o nosso Cris aqui no violão também, né? Momento importante na reunião. É um momento de preparação. A reunião está por começar. A maioria das casas usam o recurso da música, que é maravilhosa. A música de fundo, mas que emociona e que fica permanentemente recebendo os companheiros que estão chegando. Mas em algumas casas há também a música ao vivo, que foi o que nós vimos. Onde um trabalhador que toca um instrumento, quase sempre o violão, e também canta. Olha, hoje é para você, hein, Cris? Faz uma apresentação, às vezes até mesmo a prece musical. Olha, toda para você hoje. A prece musical. Neste mesmo instante, já chegam os primeiros recursos de instâncias superiores. Esses recursos que caem sobre o orador, caem também sobre todo o restante da plateia que já estão presentes, como se fossem pequenas pétalas, pequenos flocos de energia, caem sobre todos. Isso que quando nós lemos, quando nós estamos estudando, nós precisamos prestar atenção nestas coisas. Caem sobre todos, não é verdade? Para melhorar a condição do ambiente. Então aqui eu sou gulosa, sabe, gente? Eu sou muito gulosa. No livro está metade de fluidos, né? Mas eu já pus inteiro. Porque aí a gente já vê que cai bastante energia, bastante fluidos, não é? Sobre todos que adentram a casa espírita. Ele está cantando uma música sublime e o ambiente está sendo mais preparado, energeticamente falando, não é? Aqui nós, como lá no Mensageiros da Paz, nós temos a moça que canta, nós temos o nosso pianista, nosso querido Guilherme, não é? E nós temos o Celso, que toca violino. É lindo de viver também, né? Deixa eu fazer uma propagandinha aqui também, né? Já homenageei o Cris, mas a nossa casa também tem o piano e no domingo tem o violino. É lindo. A preparação do ambiente é outra, com uma música, não é? Faz muito bem para a alma de cada um de nós. Agora aqui nós começamos a adentrar nas imagens. Então vejam, como eu disse, e eu tenho certeza absoluta que ninguém está sozinho, nem encarnado e nem desencarnado. Então aqui vocês vejam. Dá para ver a ligação que tem o espírito aqui atrás do orador, é um espírito. Dá para ver os laços ali? Aqui é outro espírito e aqui os que preparam o ambiente, que falam, que fazem a oração, como fez a Luciana, né? Então, o orador, ele não está sozinho, ele está sendo envolvido pela espiritualidade. Por quê? Às vezes a gente prepara um tema.
E aí a gente diz assim, meu Deus, mas o que eu preparei quase não falei nada. E falei outras coisas, já notaram isso? É porque os espíritos que estão conosco, não é? Eles analisam cada um de nós, as nossas necessidades. E então influem o palestrante para que ele diga outras coisas, que ele acrescente, Olha que coisa maravilhosa que é a nossa doutrina espírita e a casa espírita a qual nós frequentamos, né? E estamos aqui todos como alunos para aprender. Aqui, ó, neste momento, o palestrante está falando sobre o perdão. Esta nossa irmãzinha, quando ele fala sobre o perdão, ela lembrou que ela saiu de casa irritada, atritou-se com a sua mãe. Olhem bem, gente, como ouvir uma palestra, prestando atenção, absorvendo os ensinamentos, faz muito bem para a nossa reflexão e para a autoavaliação do nosso comportamento. Então ela pensa, quando ele fala em perdão, briguei com a minha mãe, me irritei com ela, fui agressiva com a minha mãe. Quando chegar em casa vou pedir perdão. E assim inicia o nosso fortalecimento espiritual, mudando o nosso comportamento. Porque não adianta a gente vir na casa espírita, sentar ou ir na igreja. Eu vou na igreja todo domingo, recebo a hóstia. É santo já? Tá bem? Por que não? É a mudança de comportamento. É nós puxarmos as nossas orelhas diariamente. Porque eu sempre gosto de trazer, nós temos grupo de estudos de André Luiz lá na nossa casa, e eu digo sempre, todos os dias, nós acertamos e erramos. É ou não é, gente? Eu erro, mas eu também acerto. Eu acerto e eu erro. Diariamente. Nós estamos trabalhando, nós estamos aprendendo, não é? A nossa transformação íntima. Agora aqui vem a tela, gente. Aqui é maravilhosa esta imagem. Esta imagem, vejam só. Às vezes a gente lá na nossa casa, a casa é grande, tem 200 lugares, mas no domingo lota. No domingo lota a casa. Então as pessoas que ficam no corredor, os nossos amigos, os recepcionistas, né, que ficam recepcionando as pessoas, dando mensagem numérica, porque depois ajuda no passe e também no sorteio de livro que nós fazemos no domingo. Então eu digo sempre para eles, não esqueçam de olhar, que às vezes tem lugares que as pessoas não veem, e isso me incomoda, sabe? Porque eu vejo, quando eu estou dirigindo a palestra ou fazendo, eu vejo lugares e as pessoas se batendo por lugar, né? Então eu digo, olhem sempre para levar as pessoas nos devidos lugares, não é verdade? Então, tem pessoas que dizem assim, vou pedir licença para um espírito se estiver aqui, porque eu vou sentar nesse lugar. Isso é ilusão, gente. Nenhum espírito está sentado aqui no lugar que nós devemos ocupar. Vocês estão vendo aqui um mezanino, aqui ó. Aqui existe um mezanino, um lugar acima do palco lá, certo? Aqui, ó, os desencarnados, ó, aqui estão os encarnados, certo? Nós, sentadinhos, absorvendo. E aqui o mezanino, aquela tela ao qual nós nos referimos antes, que eles estavam preparando, é esta aqui, ó. Esta tela, o orador está aqui, atrás do orador tem o espírito, espíritos, só que os três é encarnado, ó. Esta tela, à medida que o orador vai trazendo o Evangelho de Jesus, a sua pregação, o seu caminhar, os seus ensinamentos, vai aparecendo nesta tela, só para os desencarnados. Só eles que veem. Olha que coisa mais linda, gente. Porque eles estão num estado de recuperação espiritual.
Eles precisam de ajuda. Muitas vezes eles não compreendem o que o orador está fazendo, mas de acordo com a sua fala, vai aparecendo na tela, então, imagens de Jesus na sua trajetória, para eles compreenderem. Não é lindo, gente, isto? A gente analisar o trabalho dos bastidores, aqueles que nós não vemos, mas que estão aqui junto, ajudando, amparando, nos fortalecendo. Aqui é uma história muito interessante. Tudo é interessante, né? Eu nem sinto quantas vezes eu digo que é interessante, porque eu acho tudo muito interessante. Ó, aqui está Tonini, aqui está Marcos, dando orientação a ele. Aqui nós vemos os encarnados sentados. Vocês estão vendo essa aura negra nesta senhora? O que ela está pensando para estar com esta aura negra? Ali que não está absorvendo. Inclusive ele está mostrando para Tonini, ó. Ela está dizendo assim, pensando com ela: meu filho não merecia aquela esposa. Ele podia ter escolhido coisa melhor. Coisa das coitadinhas das sogra, né? Coitadinha das sogra. Ela está pensando isso. Talvez um problema sério de família que a gente desconhece, ela está pensando. Então, ó, ela não recebe, não está conseguindo receber. Ele está ali, o amparo espiritual, mas ela não está conseguindo ser receptiva a esse amparo, porque ela está sentada, mas com o pensamento voltado na família, no incômodo, no equívoco, no desgosto, na mágoa. Isso existe conosco também? Claro que existe. Claro que existe, né? Ó, aqui uma outra situação. Um senhor está sentado encarnado, claro, aqui todos encarnados, lá desencarnado, lá desencarnado, aqui o Tonini, aqui o Marcos. Este senhor está sentado, porém está lá com o pensamento no escritório. Como é que ele vai ganhar mais dinheiro? O materialista, não é? Porque existe isso também ou não? Claro que existe. Não paguei a minha conta. Ixi, tá preto para chuva, vai chover, não recolhi minha roupa. E lá foi a palestra. Embora, sem eu absorver, né? Certa ocasião, eu conto isso tudo com experiência. Uma pessoa disse assim para mim: fui numa palestra tão linda. Eu disse: me conte qual foi o tema. Não sei. Mas qual foi o conteúdo? Era linda, mas também não sei. Aí ela disse: espera um pouquinho que a minha filha foi comigo. Fulana, qual é o tema da palestra? Também não sabia. E o conteúdo? Também não sabia, mas era linda. Dá pra gente entender? Que a pessoa vai, não absorve nada. Isso que dá pra gente entender. Mas era linda, não é? Era linda, mas eu não sei nem o tema, não me lembro nem qual foi o assunto que abordaram, não me lembro. As pessoas, quando vão a uma casa espírita, nem sempre se comportam atentos. Isto é verdade ou não? Verdade verdadeira, o que acabamos de falar. Em primeiro plano, né? Aquele que dorme profundamente. Tem quem dorme? Não. Tem gente até que ronca. Eu já vi ronco, gente. A mãe estava fazendo palestra, o filho sentado bem lá atrás, mas o ronco era tão grande e ela aumentava a voz aqui na frente para disfarçar, né? Mas não conseguia, porque ele estava realmente, olha, foi embora em desdobramento. Saiu em desdobramento, entendem? Então, aquele que dorme profundamente está sob influência. O espírito que influencia não gosta que ele vá ao centro. Ele não entrou. O espírito que o acompanha não entrou. Mas há uma ligação entre eles em pensamento. Podemos imaginar? Como se fosse um jato de pensamento escuro dirigido a ele. Nós já vamos ver. Pelo obsessor que o aguarda lá fora, ó. Ele não conseguiu entrar, mas ao lado de fora ele hipnotiza a distância do seu companheiro encarnado.
Podemos imaginar isso? Difícil, né? Mas real, real, real. Olha que graça. Espera aí, que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Não me perder aqui. Os motivos, né? Tem os motivos pelos quais a pessoa dorme, não é? Aqui. Então eu coloquei aqui uns motivos. Então vamos aqui, ó. Tonini e Marcos. Ele está mostrando a pessoa que dorme. Aqui este coitadinho tá cansado, gente. Tá cansado do trabalho, tudo, né? A gente dá um respaldo. Esta senhora aqui, ela dorme e acorda. Ela dorme um pouquinho e acorda. Certo, gente? Existe isso também ou não? Existe, né? A gente vê que a pessoa desdobra e volta, né? Agora esse tombou de vez. Este tombou de vez. Agora vocês estão vendo o fio, o jato negro que está vindo lá de lá de fora para ele? É o obsessor que não deixa ele aprender. Então vejam uma coisa. Aí eu coloquei aqui, ó, gente. Tem orador que ele é meio morno. Ele fala baixinho, não é? Tem orador assim, depende. Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos ter o tema do Evangelho de Jesus. E a pessoa já tombou, né? Por quê? Foi o momento. Porque o orador, ele sempre tem que fazer o público participar, comunicar, falar em voz alta, não é? Assim mesmo ainda aos que dormem. Aos que dormem. Mas um orador, assim, meio morno, digamos, né? Fala baixo, ele faz com que a pessoa realmente entre em transe, né? Agora, tem também aqueles que comem demais. A pessoa comeu muito e vem para casa espírita. Claro que senta, daí dá sono. Ah, isso também. Tem o cansaço do dia, que é o caso do nosso irmãozinho trabalhador aqui. E tem também o obsessor, que aqui não deixa ele aprender, tem esse caso. E tem também a falta de interesse. Há também os que vêm por vir, como eu citei a igreja. Eu vou à igreja, eu vou ao centro espírita, mas o que eu absorvi? O que eu aprendi? O que me fez mudar um pouco meu pensamento, meus sentimentos? No que eu mudei? No que me fez bem, não é? Então há também a falta de interesse, aonde a gente vai por ir, sem acreditar. Apesar de que quem vem falar não vem com a verdade. Todos devem analisar o que o palestrante traz. Não é porque fulano disse isso que eu vou acreditar piamente. Nós devemos sempre analisar a nossa razão. Sempre, né? Então, aqui eu coloquei novamente o palestrante falando e o povo naquela situação difícil para a gente ver, né? O palestrante ali e tal e o povo... Aqui nós temos um fator fundamental. Quando a gente vai sair de casa e vê um vizinho. Ah, vizinha, tá indo passear? Eu digo, não, tô indo rezar. Bota meu nome lá no centro, bota meu nome. Tem vocês conhecem esta situação? Ponha meu nome. Se a gente vai pôr o nome realmente para a irradiação desta pessoa, como é que eu vou pôr? Eu vou pôr lá, Maria Dolores, apenas Maria Dolores da Silva, não é? Ele me pediu, assim, espontaneamente, põe o meu nome. Agora, aquelas pessoas que não pedem para ninguém, elas vão colocar o nome para irradiação. É isso que a gente quer trazer, entendeu? Eu estou precisando de ajuda. Eu estou. Então eu vou procurar recursos. Eu não vou pedir para alguém tomar o remédio por mim. Eu vou abrir o remédio e vou tomar. Então vejam, quando uma pessoa vai à casa espírita, porque está com uma dificuldade muito grande, ela mesma põe o nome para irradiação.
ela fez com intensidade. Vocês entendem, meus irmãos, a diferença? Eu ponho aquele nome com intensidade para que ele receba ajuda realmente. E eu vou participar da palestra. Então aqui os espíritos têm um computador como esse que está aqui, eles registram o pedido da irradiação e eles veem quem tem maior necessidade de ser atendido imediatamente. Não que os outros não sejam, mas há aqueles, quando a gente vai no médico, ele está me atendendo, é uma consulta. Aí chega um caso grave, quem é que ele vai atender primeiro? O caso grave. E depois ele continua me dando atendimento. Não é verdade, gente? Então é isso que ocorre. Então vejam, aqui o espírito tem um computador. Este foi designado a isto. Como nós mostramos lá, que o Joel distribui as tarefas para cada espírito. Todos são trabalhadores de um departamento. Então, vamos ver lá. Esta senhora que está solicitando a irradiação. Para quem ela está solicitando? Para o seu filho e para os seus 2 netos, porque a esposa o abandonou. E ele ficou com os 2 filhos. E ele tenta o suicídio. Ele fala em suicídio. Ele não tem vontade de viver. Vejam só. Então, ela foi... Então, olha aqui, Tonine está aqui. E um espírito encarregado de ajudar na irradiação está ao lado da senhora para dar a ajuda necessária que ela e o filho e os netos necessitam. Dá para nós entendermos o significado de uma irradiação onde a gente procura recursos? Do que uma pessoa dizer, bota o nome. Diferente, né? Aqui, meus irmãos... Aqui é a parte do atendimento fraterno, né? Então, este senhor, este é o atendente fraterno. E aqui tem 3 espíritos que ajudam o atendente fraterno. Ele está com uma lesão no estômago, aqui, Então, esta senhora, que está num nível maior de conhecimento e condições espirituais, ela dá intuição pro atendente, que ele precisa procurar o médico, o profissional da área da saúde e continuar indo na casa espírita. Então ela dá essa orientação pro senhor, enquanto o outro faz o passe espiritual nele. Estão vendo ali, né? O passe espiritual. Aqui, meus irmãos, é muito bom. Agora, uma outra pessoa entra. Uma jovem bastante desesperada. Ela está como uma espécie de obsessão. O espírito identifica imediatamente o problema. Ela está ligada a uma entidade e orienta ao atendente para dizer a ela para que inicie um tratamento de passes. E também vai colocar o nome dela para o tratamento da desobsessão. O obsessor é um ex-marido da sua última encarnação, que não a perdoou e hoje a persegue. Então eu sempre digo, separados, ore pelo seu companheiro ou sua companheira, para que ela não venha, que ódio, ele me paga ou ela me paga, né? Mas ele vai quebrar as pernas, ele vai ver só para o futuro. Existe isso? Existe ou não existe? Meu Deus! Como existe, minha Nossa Senhora? Então, olha os fluidos negativos que a pessoa joga para o outro intensamente. Agora, imagine um espírito desencarnado que achou a sua ex-companheira encarnada e é seu obsessor. Se ela orasse por ele, ela o ajudaria. Mas talvez no desespero em que ela se encontra, ela não tenha essa condição, mas procurou a casa espírita. Então vai deixar o nome, a senhora desencarnada, orienta ele para o nome dela ir para a desobsessão. Agora, vai o nome para a desobsessão. Se a pessoa não muda o comportamento, adianta? Não adianta nada. Aí a pessoa também não sabe que o nome está para desobsessão, né?
Nem sabe. Eu vou pôr o nome, mas a pessoa não pode saber. A gente teve muitas situações assim nesse nosso caminhar. A pessoa não pode saber que eu venho na casa espírita e que eu pus o nome para desobsessão. Não adianta nada. Mera ilusão, né? Aqui, meus irmãos, terminando, encerrando o nosso tema, eu quero só trazer isso para vocês analisarem. Agora, volitando, uns de mão dada com os outros, levam alguns espíritos necessitados para colônias. Vocês estão vendo que é alguns? Isto é muito importante. Nem todos já podem ir para a colônia espiritual. São alguns, volitando, aquele que pode dar a mão para aquele que não pode. E assim, juntos, eles levam os que necessitam, que já estão em condições melhores de ir para as colônias espirituais. Meus irmãos, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu trouxe de presente para quem quiser, porque eu não dou. Aqui, ó. Esta imagem de Jesus. Linda de viver, preto e branco. Linda, eu amo de paixão e ela tem uma história na minha vida particular. Ela está aqui, ó. Não sou eu que estou trazendo esta imagem. Vocês estão vendo aqui? Chico Xavier, Jesus em nós. Esta imagem está aqui, certo? Ó, a imagem está aqui, ok? E tem também neste livro de Divaldo a imagem também que eu trouxe para comprovar, né? Porque a gente não tem o direito de fazer coisas sem comprovar. Estão vendo? Então vejam, quem quiser, quem desejar, vem buscar comigo. Porque a gente não dá na mão das pessoas, porque nem sempre a pessoa quer. Então a gente não oferece. A gente faz com carinho, mas Jesus a gente busca, ok? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.